Meu nome é Taylor Luan Cojo Martins. Esse é o trabalho final de curso com orientação do professor Holmes. O título desse trabalho é Análise de risco de crédito baseado em aprendizado de máquina. Uma breve introdução. O problema de gestão de risco de crédito é clássico em finanças. Uma instituição financeira deve classificar seus clientes em bons ou maus pagadores, baseados em atributos desses clientes, como salário, ou se está empregado, se tem casa própria. E quando essa classificação é feita de forma errada, você pode então ter um caso, por exemplo, de um cliente que não paga o empréstimo, né, que é uma modalidade de crédito. Então a instituição financeira fica com prejuízo e o cliente pode entrar em inadimplência e o caso pode ser levado a um tribunal para a decisão de um juiz, encarecendo ainda mais todo o processo. Esse ano também, de 2024, marca como sendo o primeiro onde um prêmio Nobel de Física é atribuído a autores com trabalhos em aprendizado de máquina. Então, dentro desse contexto, unindo essas duas coisas, a classificação de risco de crédito será abordada usando aprendizado de máquina. Então, o objetivo desse trabalho é desenvolver um classificador binário que tenha bom desempenho nesse tipo de problema. Ele será feito de duas formas, o problema se apresentará de duas formas, com labels, né, históricos, onde a empresa tem acesso a clientes que pagaram ou não pagaram algum crédito, e também um segundo jeito, sem label, sem histórico, ou seja, a empresa vai lançar um produto novo e ela não sabe quais clientes é, pagaram ou não pagaram. Ela possui os atributos, mas não possui um histórico para fazer um treinamento supervisionado, por exemplo. Então, esse classificador será feito nesses dois tipos de problemas e veremos quais as diferenças que será encontrada nas métricas de desempenho, por exemplo. A metodologia, ela usa a base de dados do German Credit Dataset, que é um dataset aberto, disponível online. Ele é um dataset com 20 atributos e 1000 amostras. Então você tem uma base, você tem uma coluna de labels, que são os rótulos, sendo 70% de bons pagadores e 30% de maus pagadores. Esses labels possuem um para bons pagadores e o label 2 para maus pagadores. Os atributos são distribuídos ainda em 7 numéricos e 13 categóricos. O autor do dataset é um professor da universidade alemã. Ele sugere usar essa matriz de custo para tratar esse problema. Essa matriz de custo vai tratar a questão do desequilíbrio de classes, mas também existe uma questão mais analítica que o que essa matriz está dizendo é que quando eu classifico um mau pagador como bom pagador, o custo aumenta em 5 vezes, quer dizer, é 5 vezes mais custoso eu classificar um mau pagador como bom pagador do que o inverso. E essa matriz entra em todo o desenvolvimento do trabalho. Na primeira parte, a gente faz uma análise exploratória de dados, a gente vê como esses dados estão distribuídos, por exemplo. Esse trabalho foi todo programado com Python, no Google Collaborator. E os principais pacotes são os padrões, Pandas, NumPy, Keras, TensorFlow. Então, na parte 2 da metodologia, a gente tem o treinamento supervisionado. Então, esses dados serão feito um split entre dados de validação e treinamento, e também será feita uma codificação on-route nesses atributos, e também o escalamento nos atributos numéricos. Isso visa facilitar o trabalho dos algoritmos que serão usados para o aprendizado de máquina em si. Então a gente tem os algoritmos candidatos, que são baseados na literatura, que tem potencial de serem bons algoritmos. O treinamento é feito com os dados então transformados de treinamento, e a validação no conjunto de validação. Se as métricas de desempenho não são satisfatórias, a gente itera de novo, faz o treinamento, tuna hiperparâmetros, e se elas são satisfatórias, a gente termina e tem um modelo pronto. Aqui um desenho, a gente tem um desenho, aqui por exemplo o split dos conjuntos, e a gente valida esse treinamento, a gente valida, e se não
tiver boas métricas, a gente volta e vai de novo tunar os hiperparâmetros. Na parte 3 desse trabalho, a gente vai fazer um estudo em cima de algoritmos não supervisionados, porque a gente, para resolver o problema sem labels, a gente vai recorrer à geração de pseudo-labels, e são esses algoritmos não supervisionados que vão gerar esses pseudo-labels. E aqui esse estudo é feito em cima de toda a base de dados, e também aqui é feita uma redução de dimensionalidade usando PCA para facilitar o trabalho desses algoritmos. Então os hiperparâmetros desses algoritmos são variados a fim de observar como ela altera a geração de pseudolabels. E a geração de pseudolabels pode ser analisada, e aqui é uma coisa peculiar do trabalho, usando os true labels que a gente possui, certo? A gente possui os true labels porque é a mesma base de dados, então a gente pode comparar a geração de pseudolabels com os true labels e ver quão distante ou quão perto a gente está. Métricas perto de 1, a gente está muito perto dos true labels. Então a gente vai analisar várias métricas, mas principalmente o F2 Score e o Recall da classe 2, porque a gente quer realmente prevenir que esse modelo classifique maus pagadores como bons pagadores. Então a gente vai ter uma atenção especial para a classe 2 nesse problema. Então, depois de analisar os algoritmos não supervisionados, a gente passa para um comitê de máquinas com voto simples, quer dizer, cada algoritmo dá um voto com peso 1. Então, e a gente estabelece um limiar, também vamos variar esse limiar, né, fazer um estudo desse limiar para ver se algum limiar é mais interessante, alcança melhores métricas nesse problema. E mais uma vez a gente pode analisar isso usando os true labels. Então a gente consegue fazer, isso é o que é o peculiar desse trabalho. Aqui um desenho de como é feito, né, no caso. Aqui é um treinamento supervisionado já na parte 4 com os pseudo-labels. Então a gente tem um comitê de máquinas não supervisionadas. A gente vai fazer a validação aqui com os labels verdadeiros, aqui são os true labels. E a gente vê se as métricas não são boas, a gente pode tunar esse limiar de votos, por exemplo, né? Tunar o limiar. Aqui anteriormente a gente também faz um aprendizado não supervisionado, tunando os hiperparâmetros de cada algoritmo. E é a mesma ideia, a gente valida aqui com os true labels, e se não tiver bom a gente volta e tuna esses parâmetros de novo. E aqui o treinamento, a gente vai então gerar os pseudo-labels, isso é um passo importante, a gente gera esses pseudo-labels e vai fazer um treinamento usando esses pseudo-labels. Então esses pseudo-labels entram como um conjunto de treinamento para esse algoritmo que vai validar com o conjunto de validação, no caso, são dados que foram separados, né, no começo da programação. Então esses dados entram como dados novos que não foram usados no treinamento para validar o aprendizado que o modelo teve com os pseudo-labels. Então a gente vai avaliar a qualidade do treinamento com pseudo-labels, validando nesses novos dados que foram separados durante todo o processo. Na última parte a gente faz o treinamento sempre supervisionado. Então a gente faz uma composição de pseudo-labels gerados por treinamentos não supervisionados com treinamento supervisionado. Então, diferente da outra parte, a gente vai usar o treinamento supervisionado para gerar também pseudo-labels. Então a gente começa com uma composição, por exemplo, 10% de pseudo-labels não gerados, e a gente vai passar para um modelo supervisionado que vai completar, né, esses pseudo-labels. Ele completa esses pseudo-labels com o treinamento supervisionado a partir do que ele aprendeu com uns pseudo-labels treinados por treinamento não supervisionado. E aqui tem um fluxograma da ideia. Basicamente a gente começa uma quantidade pequena de pseudo-labels gerados por treinamento não supervisionado. A gente passa então para o treinamento supervisionado, que vai completar essa base de dados, e depois a gente tem um modelo pronto, que pode um classificador pronto nesse caso. Partindo para os resultados, a gente tem a primeira parte, análise exploratória de dados. A gente tem alguns dados, por exemplo, a distribuição da idade dos clientes. A gente vê que a grande maioria está na faixa dos 20 a 40 anos. A gente tem um tanto de crédito, por exemplo, você vê que a maioria se concentra nessa faixa de até 5 mil
Essa é uma moeda alemã da época, que não antes da Alemanha usar o euro de forma oficial, então essa é uma moeda alemã da época. Então você vê que a grande quantidade se encontra nessa faixa de dados, de valores aqui, que é o tanto de empréstimo que o cliente deseja. Temos também a duração aqui do pagamento, né, do empréstimo, a gente vê a distribuição aqui. Aqui são os dados categóricos, a gente vê, por exemplo, aqui são códigos que se encontram na descrição da base de dados do trabalho. Esse código, por exemplo, indica que o cliente, esse primeiro valor é de televisão, quer dizer, a grande maior, vamos dizer, o principal motivo para se recorrer ao empréstimo para comprar uma televisão. Então é isso que está falando esse gráfico, por exemplo. E tem outros gráficos, por exemplo, que a grande maioria são trabalhadores estrangeiros, quase 100% dos que estão solicitando empréstimo são trabalhadores estrangeiros, e a grande maioria, por exemplo, aqui tem telefone próprio. Naquela época era um pouco diferente, né, as coisas. E partindo agora para uma análise de outliers, a gente vê, por exemplo, que a quantidade de créditos tem uma boa quantidade de outliers, quer dizer, você tem uma grande quantidade de gente pegando valores aqui, mas existe também uma pessoa que está solicitando um valor bem alto, né, bem acima dos outros aqui, e tem outras pessoas também solicitando valores que são acima dessa distribuição. Então, a duração em mês também, você vê que existem pessoas que estão solicitando um pagamento bem longo, né? Então, existem uns outliers aqui nesse caso. Aqui um fato interessante é que esse gráfico mostra o tanto de pessoas que o cliente é responsável financeiramente. Então, mais de 85% são apenas uma pessoa que eles são responsáveis financeiramente, e os que possuem duas pessoas entraram como outliers nesse caso. Então, existe uma pequena parcela dos clientes que são responsáveis financeiramente por duas pessoas. Aqui a gente vê também a idade, a gente vê uns outliers. Aqui a distribuição dos labels. No caso, 70% são bons pagadores e 30% são maus pagadores, como já foi dito. Agora, no treinamento supervisionado, os resultados da parte 2, a gente tem as métricas obtidas, e aqui o algoritmo escolhido é o de floresta aleatória. Ele possui um ótimo recall para classe 2, por exemplo. Então a gente sabe que se for classe 2 ele vai conseguir prever corretamente. Então ele também tem um bom F2 score para classe 2. Então o algoritmo escolhido é o floresta aleatória, e essa aqui é uma parte mais analítica do trabalho realmente, que você precisa saber quais métricas você quer atingir, mas mantendo o equilíbrio sem degradar outras métricas da outra classe, por exemplo. Então aqui no caso floresta aleatória é o algoritmo escolhido. Aqui a gente tem análise de overfit, no caso de todos os algoritmos. E no caso do floresta aleatória, a gente vê que ele teve um overfit de torno de 5%, que está dentro de um limiar aceitável. Então a gente vê que é um modelo que generaliza bem para dados novos. Aqui outro ponto interessante é que a rede neural possui um overfit muito alto, em torno de 20%. A rede neural, de fato, ela é um processo mais estocástico, ela requer maior refinamento dos hiperparâmetros, o que fugiria um pouco do escopo desse trabalho. Então, para conseguir diminuir esse overfit, a gente precisaria trabalhar um pouco mais em cima da configuração da rede neural com multi-layer perceptor. Aqui a gente tem a curva log do algoritmo obtido, do melhor algoritmo. A gente vê que ele está muito acima da curva de um classificador aleatório. A curva de precisão recall também, para a gente ver o compromisso entre as duas métricas. Aqui na parte 3, o estudo de hiperparâmetros para treinamento não supervisionado, a gente vê, por exemplo, que quando a gente pega o algoritmo de isolation forest, né, a gente vê que existe um compromisso entre quando você aumenta a contaminação do algoritmo, que aumentar basicamente a classe 2, você vê que o recall dessa classe aumenta e o recall da classe 1 diminui, basicamente. Então, nesse estudo que a gente está fazendo, basicamente, nesse trabalho, é considerar o que é classe 2 como uma anomalia, um outliers. Então a gente vai usar desse princípio para trabalhar em cima de todos os algoritmos não supervisionados.
Aqui a gente tem outros algoritmos, a gente vê que tem gráficos que são parecidos com o primeiro. A gente vê que existe um compromisso entre o recall das duas classes. A gente vê que a precisão se mantém constante. Isso é um fato interessante, que as duas classes, a precisão sempre vai se manter praticamente constante. Existe uma queda em alguns algoritmos, mas a precisão para ambas as classes é praticamente constante. Então, o tuning de hiperparâmetros que você faz vai afetar muito o recall de ambas as classes. Aqui a gente tem uma tabela Programmative Clustering dos resultados obtidos com as configurações, diversas configurações deles. Aqui a gente tem um script plot para ver a variância, o tanto que ela é explicada pelas componentes principais. A gente vê que existe são valores pequenos, que às vezes estão bem distribuídos a variância em termos das componentes principais. Então, se você quer preservar muita informação dos dados originais, você precisa pegar muitos componentes, né? Então, no caso, aqui a gente tem até 10 componentes mostrando a variação. Então, no caso do problema, quando a gente pega esse conjunto de dados e mantendo 75% de informação, você consegue uma redução para 11 componentes principais, por exemplo. Aqui, quando a gente avalia o K-means, a gente analisa o método de cotovelo para avaliar qual o melhor número de cluster. O número 3 é um valor mais interessante, mas como a gente quer basicamente fazer uma divisão entre duas classes, a gente vai acabar escolhendo o valor 2, então isso compromete um pouco o desempenho do algoritmo. Aqui a gente tem a habilitação da clusterização, então a gente, por exemplo, os pontos amarelos são pertencentes à classe 2, que é minoritária, classe 1 majoritária, são a maioria dos pontos distribuídos no espaço. A gente tem o dbScan também, com epsilon igual a 2, mostrando a separação que ele consegue das classes. Então, esses algoritmos aqui entram como os outliers ou anomalias. Esses são a grande concentração dos dados, são os algoritmos, são as labels de bons pagadores, que são a maioria. A gente também fez um mapa auto-organizável. A gente tem aqui mostrando que para um valor maior que 0,5 a gente considerou esses dados como sendo anomalias. Então a gente vê que a distribuição espacial sugere que aqui existe maior distância entre os neurônios e essas maiores distâncias consideram esses valores como anomalias. Aqui é uma imagem de como ficou o comitê de máquinas. Então a gente tem a soma aqui, por exemplo, nessa coluna aqui, a soma dos votos. Aqui no caso estamos usando um limiar de 4, quer dizer 4 ou mais votos é considerado classe 2, 3 ou menos votos é considerado classe 1. A gente vê, por exemplo, que tem data points que tiveram 0 votos nos algoritmos, indicando que ele é um forte candidato a ser pertencente à classe 1, por exemplo. Na parte 4, já o treinamento com os pseudo-labels, primeiro a gente tem as métricas para os algoritmos não supervisionados. Então a gente vê como foi a geração de pseudo-labels com isso, e a gente vai passar para um algoritmo supervisionado e treinar com ele e obter as métricas em cima de um outro conjunto de validação, e essas são as métricas obtidas, e aqui uma comparação. E a gente observa que a precisão, existe um aumento na precisão para ambas as classes. Isso daqui então é um treinamento que foi feito de uma forma que eu gero pseudo-labels com algoritmos não supervisionados, treino aquele mesmo algoritmo de floresta aleatória com eles, com esses pseudo-labels, e então eu obtenho as métricas aqui no caso anterior, e essa aqui é a diferença entre as métricas, quer dizer, quando eu faço esse processo eu acabo ganhando um aumento de precisão de ambas as classes, basicamente. Existem também outros ganhos aqui espalhado, mas o que mostra uma tendência é realmente o ganho de precisão de ambas as classes. Quer dizer, então eu gero um algoritmo, eu gero pseudo-labels com treinamento não supervisionado, valido ele, vejo quais são as métricas que eu obtenho, né, eu tenho os labels verdadeiros, então valido, treino um modelo supervisionado com esses pseudo-labels e valido de novo aqui, com os true labels, e vejo que existe um ganho de desempenho na precisão nesse caso.
Aqui é o grande problema que surge nesta metodologia, que é a grande presença de overfitting. Então a gente vê até que existe uma tendência de aumento do overfit conforme o limiar de votos aumenta, mas para todos os casos, mesmo para o menor limiar, existe um overfitting considerável que viabiliza aplicar, criar um modelo a partir desta metodologia, pelo menos até o que foi feito nesta parte do trabalho. Aqui a gente compara os treinamentos com os true labels lá da parte 2 com os treinamentos com os pseudo labels. A gente vê, conforme a gente espera, né, que existe um decaimento no desempenho em todas as métricas, como é esperado, pois existem erros associados à geração de pseudo labels, né? Então os true labels são o growth true do caso. Então quando a gente faz um treinamento com os labels verdadeiros e quando a gente treina com esses pseudo labels gerados nessa metodologia, a gente vê aqui a quantidade numérica de diferença no desempenho em ambos os casos. Aqui a gente faz então parte de treinamento semi-supervisionado, a gente vê a composição para labels com 10%, a gente vê que não existe nenhuma tendência aqui mostrando, mas basicamente o que essa primeira coluna está dizendo é a composição. Então aqui são 10% de treinamento não supervisionado, 20% não supervisionado, 30% não supervisionado e assim em diante. Quando a gente avalia também a overfitting, nesse caso, a gente vê que existe uma grande presença de overfit, apesar de que não existe uma tendência de diminuir ou aumentar o overfitting, ele mantém um valor próximo de um valor de 0,3, independente da composição de pseudo-labels gerado por treinamento não supervisionado ou supervisionado. Então a gente vê que não existe uma tendência, mas existe o overfitting também nesse caso. E aqui o que explica todo esse overfitting nessa metodologia, quando foi abordar o problema sem labels, a gente vê que realmente quando a gente faz um pequeno experimento onde a composição, onde a gente compõe pseudo-labels com true labels, né? A gente faz uma composição, por exemplo, nesse caso a gente tem 0 de true labels, são todos pseudo-labels, a gente vê um overfitting alto. Então a gente parte para um 25% de true labels, a gente vê que o overfit diminui, e para 50% já com true labels, a gente vê que o overfit diminui ainda mais. Até o caso de 100% a gente esbarrar realmente naquela overfit do caso supervisionado que a gente fez na parte 2 do projeto. Então, o que a gente observa aqui é que esse overfitting é gerado porque os pseudo-labels gerados não são bons, não são de boas qualidade. Ou seja, quando a gente pega um data point, a gente está gerando um pseudo-label errado para aquele data point. Um pseudo-label que é diferente do true label. Então esse erro se propaga no modelo, o que acaba gerando um grande overfit. A gente vê que se conseguimos aumentar a qualidade, ou seja, aproximarmos os pseudo-labels dos true labels, se conseguimos aproximarmos os pseudo-labels dos true labels índice a índice, quando analisamos índice a índice, então a gente vai conseguir diminuir esse overfit. Então o overfit é causado pela geração e propagação de ruídos na geração de pseudo-labels, ou seja, uma geração que não é muito boa. Então a metodologia ela é incapaz de gerar bons pseudo-labels sem gerar um overfitting no modelo. Então, em resumo, o problema com o histórico foi bem solucionado através do algoritmo de floresta aleatória. A gente conseguiu boas métricas de recall e o F2 score para a classe 2, né, que era uma das intenções do projeto, que era realmente conseguir classificar os maus pagadores, conseguir identificar os maus pagadores. Para os problemas sem labels, sem histórico, a metodologia foi insuficiente para que o modelo desempenhe bem, pois a gente viu a grande presença de overfit. Então a gente esbarra nesse problema que esse comitê de 8 máquinas não supervisionadas não conseguiu gerar bons pseudo-labels. Então a gente
é possível sugerir algumas soluções é, que mantenham a metodologia, que é se basear numa metodologia que você não tenha muito conhecimento dos domínios dos dados. É uma metodologia meio que, vamos dizer, para que é universal, que para que qualquer tipo de profissional adote. Então, o que pode ser sugerido é aumentar a quantidade de pseudo-labels. Isso é um fato, né? É preciso fazer isso. Essa é a solução passa através disso. E para isso é possível analisar cada algoritmo supervisionado e avaliar quais previsões ou separação de classes ele tem mais confiança. Isso é possível também identificar para cada algoritmo. Ou seja, aumentar um nível a mais de filtro em cima de cada algoritmo não supervisionado, e também mudar a configuração de votos das máquinas para incluir a ponderação de votos, algoritmos que você que tenha mais confiança na separação de classes ou na identificação de anomalias ou outliers. Você pode atribuir um peso maior para o seu voto, então gerando outro tipo de configuração de votos e consequentemente tendo que alterar o limiar. E existe uma solução ainda, que é uma solução clássica, que foge dessa metodologia, que é usar uma engenharia mais avançada de features, aqui até explorando mais o conhecimento de domínio de dados. Então, você pode ter uma empresa, um profissional estatístico, que consegue, então, combinar features, ou mesmo excluir alguns features, ou incluir alguns features, para que você possa fazer geração de pseudo-labels mais eficiente, mais correta, na verdade, né? Então aqui essa é a conclusão do trabalho. Eu queria agradecer de novo ao professor Holmes pela orientação e aos professores também, aos quais eu tive aulas de pós-graduação no tema, com o professor Von Zuben, a professora Ting e o professor Levi, que de certa forma contribuíram diretamente para a teoria desenvolvida nesse trabalho.